Boa noite para você que está chegando agora, para você que está recebendo aí a nossa notificação. Hoje a gente está começando a nossa segunda live da série Desvendando os Segredos da Contabilidade. Hoje a gente vai tratar de um tema muito interessante, voltado aí para o cenário contábil, e que também vai trazer aí alguns tópicos para chamar a atenção de vocês. Queria dizer que eu tive um probleminha técnico, então eu não vou conseguir postar o link para vocês na nossa live de hoje, mas eu peço que depois vocês deixem um comentário na postagem no nosso IGTV, que eu vou estar deixando o link para vocês solicitarem o certificado de participação de todos que estão aí assistindo a nossa live de hoje. Essa live deveria ter acontecido ontem às 19h30, mas eu tive um probleminha de tempo e não consegui atender vocês. Então eu realoquei a nossa agenda para hoje. O que eu tenho para a gente discutir hoje de segredo da contabilidade para a gente desvendar aí nesse sábado de descanso para alguns, daqueles que estão aí se preparando para dar uma passadinha na casa dos amigos, mas lembrem-se de dar um joinha na nossa live. Hoje eu queria tratar de um assunto que dentro da contabilidade particularmente me chama muita atenção, que é um termozinho que vocês vão escutar muito durante a vida profissional de vocês com outros nomes, mas que vai estar aí extremamente presente no cenário contábil, que é uma expressãozinha chamada benefício econômico futuro. O que é o benefício econômico futuro dentro da contabilidade? Professora, traduz isso para mim. Maria Paula, eu não sou da contabilidade, eu sou engenheiro, eu sou médico, e esse termo ele ainda me traz algumas dúvidas, porque eu vejo tantos contadores falar e eu ainda não consegui entender o que é. O benefício econômico futuro, pessoal, nada mais é que a função nobre de toda empresa, que é gerar caixa, que é gerar dinheiro, que é gerar vendas, é movimentar estoque. Essa é a função do benefício econômico futuro. E nada mais justo que eu atrelar a esse termo os elementos de ativo. Professor, mas o que são ativos? Dentro da contabilidade, trazendo isso para o nosso dia a dia. O que é o ativo? O ativo ele é um dos elementos que compõe aí o patrimônio, que é o objeto central da contabilidade, e eles são representados pelos bens e direitos da empresa. As crescentes atualizações aí que ocorreram dentro da estrutura contábil trouxeram algumas mudanças e também trouxeram algumas novidades para dentro do conceito de ativo. Quais são essas novidades? O que eu pude perceber da época que eu estudei e das atualizações que ocorreram aí de 2008 para cá, que foi o ano que eu terminei a minha faculdade? A legislação contábil, os normatizadores, os pensadores, os escritores e até mesmo os professores, eles trouxeram dois termos que antes não existiam, que é a posse e o controle. Então, hoje a contabilidade trata como ativo, como fontes geradoras de receita, não somente os bens e direitos de propriedade da entidade, ou seja, não só aquilo que realmente é meu, aquilo que está no papel, aquilo que está em meu nome, mas tudo aquilo que a empresa tem a posse ou controle, tudo aquilo que ela consiga trazer para o seu cenário e que ela consiga fazer gerar dinheiro para a entidade, que é o que a gente chama também dos benefícios que possam fluir dela ou de outra empresa. Professora, mas qual o exemplo desse ativo que não é meu, mas que pode me trazer dinheiro? Vamos pegar o exemplo dos famosos contratos aí de financiamento de leasing. O que é o leasing? O leasing nada mais é que um financiamento de um bem aonde ele só vai ser meu após eu quitar todas as parcelas. Ou seja, ele só vai ser da empresa de papel passado quando a empresa pagar o último boleto. Aí vai ser feita a transferência do veículo para o nome da empresa, vai ser emitida uma nota, vai ser feito todo um procedimento.
O leasing é um caso específico dessa posse e desse controle. O carro é meu, eu estou pagando as prestações ao banco, eu estou usufruindo do seu benefício econômico futuro, porém, de papel passado ele não é. Ele é um bem da entidade somente porque eu tenho a posse e o controle e a minha internet deu uma falhadinha. E o direito de usufruir dele. Então essa é uma novidade que a estrutura conceitual da contabilidade trouxe para os ativos. Antigamente só era ativo aquilo que realmente era meu de papel passado. Hoje em dia a gente considera parte do patrimônio, a gente considera um bem, um direito, aquilo que não é só meu de papel passado. Aquilo que também é de outra pessoa, mas que eu estou usufruindo do direito. Professor, eu posso dizer que o aluguel seria um ativo? Mas aluguel de quê? Um aluguel de veículo, por exemplo. A empresa ela precisa de 10 caçambas para poder coletar entulho. Mas ela não tem essas caçambas. O que ela faz? Ela vai no mercado e fala assim, seu fulano, loca para mim 10 caçambas da sua frota. Essas caçambas, elas vão fazer parte do ativo da empresa? Aí eu posso dizer para vocês que não. Professora, mas eu estou pagando um aluguel para eles, eu tenho o direito de usufruir, isso vai trazer dinheiro para mim, mas ela contabilmente, esse aluguel dessa caçamba não é considerado um ativo, ela é considerada uma despesa. Aí que está o pulo do gato que eu sempre falo nas minhas aulas. Como que a gente diferencia o ativo da despesa? O ativo é aquilo que eu tenho para gerar dinheiro em um longo espaço de tempo. A despesa é aquilo que eu preciso para fazer a empresa funcionar em um determinado período. Então essa é a diferença entre ativo e entre despesa. A despesa, geralmente, ela vem para um período específico, ela não tem aí característica de longevidade. Já o ativo não. O ativo eu adquiro ele para ele gerar recursos para a empresa durante um extenso período de tempo. Por isso que o ativo não pode ser considerado uma despesa. Vamos pensar agora do outro lado. Funcionário. Professor, o salário do funcionário ele também tem característica de gerar benefício econômico futuro. Por quê? Se eu não tiver o funcionário, vamos supor uma empresa que trabalha somente com vendas. A Cipolate, por exemplo. Se a Cipolate não tiver vendedores, ela pode ter ativos do mesmo jeito. Professora, mas se não tiver vendedor suficiente, a empresa não vai ter receita. Mas a empresa ela vai girar porque ela pode ter uma aplicação financeira, ela pode ter uma outra fonte de recurso. Então, a questão do ativo é ligada sempre à durabilidade, ao benefício econômico futuro, de vida prolongada. Por isso que quando a gente também fala de ativo, é importante a gente lembrar de um outro conceito que vocês também vão ver ao longo da faculdade, ou da vida profissional de vocês, ou quem está fazendo o concurso. Vocês vão ver aí que é o termo vida útil. O que é a vida útil em relação aos ativos? Nada mais é que o prazo de retorno desse elemento para trazer dinheiro para a empresa. Aí eu uso um exemplozinho que eu brinco muito, que quando o funcionário está cansado, ele perde vida útil. Ele deixa de trabalhar, ele deixa de produzir, então, consequentemente, a empresa deixa de ganhar dinheiro. Então, sempre que você fazer parte de um ativo, analisa então a durabilidade dele. Além de analisar se ele é de posse e controle da empresa, analisem o seu prazo de retorno, o seu prazo de geração de fluxo de caixa. Porque na controladoria, que também é um bracinho da contabilidade, a gente vai trabalhar muito essa questão do fluxo de caixa. Para quem trabalha aí com planejamento futuro, com projeções de caixa, para quem tem empresa que precisa muito de projetar quadros futuros de receita, analisem muito esse termo, benefício econômico futuro atrelado à vida útil, porque eu só consigo
analisar se uma transação ela vai prosperar financeiramente se eu conseguir projetar os fluxos de caixa. Se eu não conseguir fazer essa projeção de fluxo de caixa, eu não consigo determinar se aquele ativo vai ter uma vida útil positiva ou negativa. Se aquela aquisição não tiver ligação com a geração de benefício econômico futuro, automaticamente ele vai fazer parte de uma despesa. Em alguns casos, pessoal, se a gente também não tiver como vincular ele a nenhuma receita, a nenhuma despesa ou a nenhum ativo, ele vai ser uma perda. Então, por isso que é muito importante a gente entender o ponto central do que quer dizer posse, controle e benefício econômico. Ainda dentro do conceito de ativo, a gente tem um outro termo, que é direito. O que é direito? Vamos pensar assim no sentido amplo da coisa. O que é um direito? Quando eu tenho direito sobre alguma coisa? Quando aquilo é meu e eu tenho o direito de ter retorno sobre aquele determinado bem ou aquele determinado dinheiro. Então, direito é isso, é o direito de ter, é o direito de possuir algo para mim. O que é direito, então, dentro da contabilidade? Duplicatas a receber, aplicações financeiras, ações, são e que também tem relação aí com o direito de posse e controle. Professora, então quer dizer que as ações que eu adquiro de alguma empresa, tem as ações aí num preço bom. A empresa que eu trabalho viu que as ações da Ambev estão num preço legal. Essas ações que ele vai adquirir, elas vão estar no ativo? Sim. Professora, mas até agora você falou pra gente de bens de natureza palpável. As ações, eles são o que nós chamamos na contabilidade de ativos intangíveis. Os ativos intangíveis, eles também fazem parte aí dos componentes do patrimônio do lado dos bens e direitos. Então, é mais uma característica de ativo. Ativo não é somente aquilo que eu posso palpar, não é a minha caneta, não é o meu anel, não é só o meu brinco. O ativo também é aquilo que eu não tenho como tocar, que eu não tenho como ter contato físico. Porque não seria injusto a contabilidade trabalhar apenas as posses que a empresa tem com base na natureza física. Porque a gente sabe aí nesse mundão que nós vivemos hoje de modernidade, que existem muitas coisas que trazem rentabilidade, trazem dinheiro para a empresa e que não são palpáveis. Um exemplo prático disso são as famosas criptomoedas, que todo mundo está vendo aí no mercado hoje, e que elas trazem uma intangibilidade enorme, mas que não deixam de ser ativos. Tanto que quando vocês forem declarar imposto de renda, que foi uma novidade que veio esse ano, na declaração, as criptomoedas elas também são declaradas. A declaração de imposto de renda nada mais é que o balanço patrimonial da pessoa física. Se ela é o balanço patrimonial da pessoa física, ela tem que ter aí a descrição dos bens, direitos e obrigações. A gente não tem problema nenhum em registrar na contabilidade o que é físico e o que não é. Então, pessoal, os ativos, eles constituem aí, eu acho que é a base de todas as discussões e de todos os controles que a contabilidade desenvolve. Professora, mas ativo é a aplicação. A origem desse elemento não está no ativo. A origem dele está no passivo. Porque passivo é a origem, ativo é a aplicação. Então, pessoal, aí está mais um tópicozinho, mais uma característica desse elemento contábil que faz a gente se atentar mais ainda para suas peculiaridades. Porque tudo aquilo que é a despesa e trazer um resultado futuro merece a nossa atenção. Por isso que eu acho que dentro da estrutura contábil, os ativos são aí o cenário principal. Professora, mas lá na empresa, o meu patrão, ele toma conta do patrimônio, né? Que a gente fala muito aí na vida profissional, as empresas falam muito do controle de patrimônio. O controle de patrimônio nada mais é que o controle do ativo.
eles falam muito nesse termo, vamos controlar patrimônio, 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 mas eles têm aí um carinho especial pela receita, pela despesa e pelo resultado. Eles têm os olhos voltados para o ativo, mas eles se voltam mais para esses 3 elementos específicos. Por quê, professora? Hoje eu estava lendo um texto muito interessante voltado para o cenário da controladoria, que tratava do lucro contábil e do lucro econômico. O que são esses 2 termos? O lucro contábil é o lucro que nós contadores apuramos na DRE, receita menos despesa. O lucro econômico é a geração de valor por parte dos sócios. Por que eu estou tocando nesses 2 termos se eu estava falando de ativo? Porque é do lucro que nós temos aí as origens de recursos para poder fazer a aplicação na empresa e para poder virar ativo. Então, qual é a principal diferença entre os 2? Quando eu falo de lucro econômico, eu analiso a empresa de um modo macro. Por isso que eu tenho mais carinho pela receita e despesa. Quando eu falo de lucro contábil, eu analiso a empresa sobre o nosso olhar, sobre o olhar do contador. Então, eu vou analisar mais o patrimônio. Professora, mas na sua opinião, qual seria, então, a fonte geradora de origens para poder injetar na empresa, para poder virar ativo, para poder virar benefício econômico futuro? Quais seriam as 2 terminações aí de lucro que eu deveria trabalhar? Qual das 2 que eu deveria olhar aí com mais carinho, com mais atenção, com mais apuração? Qual dos 2 eu deveria pegar para me estudar? Eu diria que os 2. Por quê? Porque a informação que cada um tem, elas se complementam. O lucro contábil, ele traz informações do que nós apuramos a regime de competência. Já o lucro econômico, ele tem informações apuradas a regime de competência, porém, ele tem informações apuradas aí a regime de caixa. E tem informações gerenciais que não estão aqui, nesse primeiro camarada, que é o regime de competência. E que são informações extremamente importantes, porque é muito comum, pessoal, quando existe aí esse paralelo entre a contabilidade societária e a contabilidade gerencial, existir uma variação muito grande de lucro. Porque o que para o empresário é receita, para nós na contabilidade pode não ser. Por exemplo, regra geral da contabilidade: eu só posso registrar um fato contábil se existir documentação que comprove a ocorrência daquele fato. E se, porventura, a empresa efetuar algum tipo de venda e essa venda não tiver nota fiscal, ela não vai para a contabilidade, mas gerencialmente ela gerou caixa para a empresa. É muito comum, pessoal, acontecer, eu sei que isso não pode acontecer, eu sei que a legislação fiscal ela é muito rígida em relação a essas cobranças de documentação fiscal, até mesmo porque o governo ele só pode cobrar imposto em cima daquilo que tem uma documentação fiscal que comprove. Isso é pautado, é fato que a gente fala. Mas, infelizmente, existem aquelas pessoas que driblam a legislação e até mesmo por serem quantias pequenas, por serem valores irrisórios, eles acabam não emitindo documento fiscal. Então, é muito comum isso acontecer. Então, onde que esse reflexo ele vai estar aí registrado? Ele vai estar registrado na contabilidade gerencial. Ele não vai passar dentro de um balanço, dentro de uma DRE, que é enviado para uma Receita Federal por meio de uma SCD, por meio de um SPED. Ele não vai estar aí vinculado a esse processo. Então é muito comum isso acontecer, mas os 2, eles são conceitos importantíssimos para a gente caminhar para uma terceira peculiaridade que também tem reflexo no ativo, que é um termo que hoje em dia também é muito discutido dentro do cenário contábil, que é a aferição de valor da empresa, que é dizer o valor de venda de um CNPJ.
Pessoal, vocês não sabem a dificuldade que é para a gente mensurar o valor de venda de uma sociedade empresária. Vamos supor que vocês trabalhem em uma empresa e que os sócios decidam vender. Pega funcionário, pega estoque e fala: toma, fulano, compra minha empresa, ela é sua. Ela vale X. Mas será que a empresa realmente vale X? Por quê? Porque se eu fizer análise do lucro contábil e do lucro societário, eu vou cair aí na questão da avaliação do valor do meu patrimônio. E quando eu falo da avaliação de valor de patrimônio, eu falo do meu imobilizado, eu falo do meu investimento, do meu realizado a longo prazo, das minhas aplicações financeiras, do dinheiro que eu como sócio investi na empresa. Qual é o valor do meu dinheiro? Se eu investir 500 mil reais e eu estou vendendo a minha empresa por 200 mil, será que o meu dinheiro realmente teve valor? Mas professora, quando eu investo um dinheiro, eu também sei que eu vou perder. Eu sei que eu tive custos para pagar, para fazer essa empresa girar, mas quando eu vou vender essa empresa, eu não vendo só o dinheiro que eu investi. Eu vendo os meus funcionários, eu vendo a marca da empresa, a minha carteira de clientes. Todos esses elementos são o que nós chamamos de ativos intangíveis, que não estão registrados na contabilidade, mas que contribuíram para a geração de receita. Contribuíram e vão continuar contribuindo para a geração de benefício econômico futuro. Então, o que eu queria deixar muito claro para vocês na nossa conversa de hoje é que ativo não é somente aquilo que é meu, mas é aquilo que ainda pode vir. Por isso que quando eu vou trabalhar uma empresa, eu não tenho que pensar só em vender. Eu tenho que pensar em como trabalhar esse resultado. Porque o resultado ele tem que trazer dinheiro para a empresa e para as fontes financiadoras, que são os sócios. Os sócios, eles veem capital, que é um outro termo aí, como é que eu posso dizer? Um adjetivo da receita, do resultado positivo, que é o capital. O sócio, quando entra na empresa, ele quer ser remunerado igual aos funcionários. Então, se eu sei que eu tenho ativos com prazo de vida útil longo, com como é que eu posso dizer para vocês? Com uma empresa positiva no mercado, automaticamente os sócios vão ter um resultado positivo, tanto na contabilidade quanto na controladoria, quanto no resultado gerencial. E isso é sempre proveniente dos ativos. Então, os ativos eles têm que ser trabalhados. Todas as vezes que for necessário fazer alguma aquisição, alguma injeção de dinheiro na empresa, ou até mesmo alguma participação aí em algum... Só um minuto, que a minha internet caiu aqui. Em algum investimento, nós temos que avaliar se a gente tem ativo para cobrir. Outra peculiaridade também dos nossos ativos, pessoal, como eles são patrimônio da empresa, eles são considerados garantias. Quando vocês vão tomar algum dinheiro no banco, ou quando algum investidor deseja aportar algum tipo de capital aí nas empresas, eles vão avaliar os seus ativos, porque eles são garantias. Olha um exemplo clássico do ativo ser uma das bases firmadoras de uma empresa. Semana retrasada eu tive um caso que a empresa precisou de solicitar junto ao banco um capital de giro. Esse capital de giro exigia uma garantia. A garantia podia ser em bens ou no nome da pessoa do sócio. Então por aí a gente já vê que os ativos eles têm a função de gerar receita para a empresa, porque se ele é dado em garantia, é porque ele tem vida útil, é porque ele tem positividade econômica. Agora, se ele não tiver essas características, ele não pode ser considerado um ativo. A negatividade econômica, ela remete à perda de resultado. E sempre que vocês ouvirem falar de perda de resultado, a gente vai ter um reflexo aonde? Na DRE. E a DRE é representada por quem? Pelas receitas e pelas despesas. Então, são conceitos, pessoal, que eles parecem muito distantes, que eles parecem aí que não se conversam, mas se a gente for trazer para a vida real, a gente vê que a contabilidade ela está presente no nosso dia a dia e que ela é tão simples
que ela é tão mecânica que às vezes a gente não consegue parar para raciocinar. Porque a gente tem tanto termo técnico, tanta coisa diferente do real, que ele traz um pouquinho de dificuldade para quem está começando agora ou para quem é de outra área que vem para a nossa área. E eu falo isso para vocês de profissão. A contabilidade ela é técnica. Tanto que nas aulas de teoria da contabilidade, eu já li autores falando que a contabilidade ela não tem um conjunto de normas. Ela tem aí um conjunto de técnicas para vocês elaborarem um balanço, para vocês elaborarem uma DRE, para vocês elaborarem uma DVA, DFC, DMPL, que são demonstrações contábeis que emanam sempre do mesmo lugar, dos nossos termos, famosos termos técnicos. Eu escuto muito em todas as minhas aulas, professora, eu não consigo entender ativo, não consigo entender passivo, é tudo muito diferente. Aí eu brinco sempre quando eu vou começar, que geralmente eu trabalho com turmas de primeiro período. Falo assim, pessoal, vamos fazer um combinado pra gente começar a estudar contabilidade? A partir de hoje, vocês vão esquecer o extrato do banco. Porque o maior problema que a contabilidade tem quando a gente vai definir aí as naturezas de ativo, que eu vou chegar também nesse teor agora, nessa parte da nossa live, é o famoso saldo do banco. Porque das naturezas das contas contábeis, que são as naturezas devedoras e credoras. Porque sempre que a gente ouve falar de dever alguém, a gente remete à dívida, fala assim, poxa, cara, eu tô devendo alguém. E quando eu falo de uma conta credora, é crédito, é porque eu tenho dinheiro na praça, eu tenho um nome limpo, eu tenho um saldo de banco positivo, mas na contabilidade não é isso. A gente trabalha aí de uma forma diferente, porque débitos e créditos para nós não são coisas ruins. E o banco, ele não está errado quando ele dá aquele extrato para vocês. Eu tenho uma conta corrente com saldo credor, eu vou comprar no débito. Então, eles não estão errados, porque se a gente for parar para pensar, nós para o banco somos um passivo, porque a gente deve uma obrigação para o banco. Então, por isso que a conta de banco ela é credora. Mas eu não gosto nem de entrar nesse mérito, porque causa muita confusão. Na minha turma de mestrado, quando eu fui aluna especial na UFES, quando o professor falou isso, o menino falou assim, não, professor, não fala isso não, porque eu venho lá da gestão pública. Foi uma dificuldade para mim entender o débito e crédito, não tira da minha mentalidade o que eu já aprendi. Então são coisas assim dentro da contabilidade que trazem essa dificuldade, que traz essa barreira pro contador ou pro estudante da contabilidade, que não tem jeito. A gente vai se deparar, isso não é só na contabilidade, pessoal. Vocês vão se deparar com termos técnicos no direito, na medicina, na economia. A gente que tem um pouquinho, assim, uma complicação talvez um pouquinho maior, porque eu acho que tudo que envolve dinheiro mexe muito com a gente, né? Mexe muito com a nossa cabeça, porque mexe com o bolso, a gente começa a ver que existe algum tipo de problema. Então, ele sempre traz essa dificuldade, mas isso é completamente comum. Eu também tive. Eu fiquei aí um bom tempo, hoje eu fico até rindo quando eu lembro. Meu balanço não fechava, porque eu também não conseguia entender esse débito e esse crédito. Depois de muito tempo de formada, quase terminando a minha faculdade, que eu consegui entender e que o meu balanço fechou. Então, às vezes a gente apavora, no começo a gente tem que aprender, não tem jeito, é errando que se aprende. Mas as coisas elas sempre vão se ajustar. Pegando o gancho aí do débito e do crédito, o ativo, que é o que a gente vem conversando, eles estão no lado dos débitos do patrimônio. Eles são contas de natureza devedora. Torno a falar para vocês, débito e crédito na contabilidade não são coisas ruins. O débito é quando eu tenho direito sobre alguma coisa. Essa é uma técnica também que eu criei para mim poder entender essas naturezas. O débito é quando eu tenho direito sobre alguma coisa e o crédito é quando eu tenho uma obrigação sobre alguma coisa. Então foi aí que eu comecei
a conseguir estruturar a estrutura do débito e do crédito. Se o ativo, então, é um elemento contábil que tem contas de natureza devedora, como que ficaria essa matemática? Porque a gente sabe que na contabilidade o balanço só fecha quando existe igualdade. Ativo igual a passivo. Lembra do exemplo que eu dei na nossa live anterior do cartão de crédito? Que eu só posso ter uma fatura de cartão de crédito de R$ 1.500 se eu receber por mês R$ 1.500. Então, o ativo, sempre que eu adquirir alguma coisa que ele for aumentar, eu vou debitar. E sempre que eu pagar alguma coisa que eu precisar de diminuir o meu ativo, eu vou creditar. Essa é uma regrinha, pessoal, importantíssima dentro da contabilidade e negativo. Eu gostaria que vocês também não adotassem esses dois termos. Eu até fiz posts com eles para trazer para vocês aí um link, mas quando vocês forem pensar, não pensem no conceito de positivo e negativo, de mais e menos. Pensem no sinal de mais como aumento e no sinal de menos como redução. Porque se vocês trabalharem débito e crédito como positivo e negativo, quando vocês forem registrar um ativo é diferente. Porque o crédito no passivo ele é positivo e o débito ele é negativo, porque ele é redutor. Mas voltando a falar do ativo, a gente tem essa peculiaridade. Ele é uma conta devedora, ele vai aumentar sempre e sempre que ocorrerem débitos. Por exemplo, a empresa na qual eu trabalho, ela revende produtos de beleza. Ela foi lá e comprou uma caixa de shampoo. Essa caixa custou R$130 mil. Ele pagou essa caixa à vista. Nesse exemplo, a gente tem duas operações. A aquisição do produto de beleza, que é um ativo, que são os shampoos, e o pagamento dessa caixa, que remete aí a um pagamento à vista, a um saque de dinheiro, a uma saída de dinheiro da conta. Todas essas duas operações, elas têm reflexo no ativo. Uma de forma de aumento e uma de forma de redução. A aquisição do shampoo vai acarretar em um débito de uma conta de mercadorias para revenda, porque eu estou aumentando o meu patrimônio, eu estou adquirindo um produto que vai gerar benefício econômico futuro. Porém, para poder quitar essa minha obrigação, eu fui lá no banco e paguei ela à vista. Essa operação de pagar esse produto à vista, ele gerou aí uma redução de ativo. Por que ele gerou uma redução de ativo, Maria Paula? Porque saiu o dinheiro do caixa. E o caixa é uma conta de ativo. Só que para essa redução eu não vou ter um débito, eu vou ter um crédito. Outra dica: quando a conta tem uma natureza devedora, ela só vai reduzir com um contra, que é um crédito. Porque qual é a regra da contabilidade? Para todo débito, um crédito de igual valor. Então, essa regra vai valer para qualquer elemento contábil. Mas no caso dos ativos, eles só vão ser diminuídos se existir aí um crédito naquela conta. Já que a gente está falando de natureza, eu queria também deixar uma observação para vocês, que as contas de ativo, elas não são em 100% natureza devedora. A gente vai encontrar uma continha ou outra no meio dessa história com o que a gente chama de saldo virado. São as contas de ativo, porém com natureza credora. São contas que devem ser evidenciadas dentro do balanço, mas que, porém, elas não têm que ter um reflexo. Elas têm a evidência, mas não devem ter um reflexo em 100%, como é o caso aí da depreciação acumulada, que é uma conta de ativo, mas que, porém, ela é redutora, que é o que a gente chama de conta virada ou conta de natureza credora. Essas são aí as nossas considerações de hoje, do nosso bate-papo de sábado, sobre a série aí Desvendando os Segredos da Contabilidade. Obrigada pela participação de todos que chegaram aqui, que liberaram um pouquinho do seu tempo de sábado para vir aqui me escutar. Agradeço a presença de vocês.
Informo que as nossas lives, além de estarem aí dispostas no nosso canal do Instagram, elas também ficam no meu canal no YouTube. Depois vocês podem entrar lá para dar uma olhadinha. Eu sei que o YouTube é um pouco mais fácil, que nem todo mundo tem acesso ao Instagram, mas vocês podem passar lá que a live também vai estar disposta para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem. Lembrem de deixar um comentário para mim, que eu vou deixar o link do certificado, que a cada live que vocês participarem, vocês vão ter um certificado. Vocês não precisam de participar de todos os nossos 4 encontros. Os certificados, eles são individuais. Participar dos 4, você vai ter aí 4 horas de participação. Mas se você não pôde participar de todos, eu te dou o certificado para o dia que você está participando. Então hoje, pessoal, eu quero deixar para vocês essa importância que o ativo tem dentro da contabilidade como fonte geradora de receita. Porque às vezes a gente acha que a fonte geradora de dinheiro de uma empresa são as vendas, mas na realidade a fonte geradora da empresa, ela está no estoque, ela está no imobilizado, e a gente acha que são as notas de venda que geram as vendas. Mas por trás dessa nota existem várias outras informações que culminam aí no resultado. Muito obrigada pela participação de todos e até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser. Um forte abraço e boa noite a todos.